Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante comentado em eletrônica já há algum tempo, que é o PWM. Vamos descobrir o que é o PWM e suas principais aplicações, ok? Então vamos lá. Bom, nós já fizemos aí alguns vídeos aí lá atrás com o uso do PWM e até com algumas explicações sobre o que é o PWM e onde é utilizado. Mas vamos recapitular um pouco e entrar em um pouco mais de detalhes aqui, principalmente para quem ainda não conhece. Bom, PWM é uma técnica de modulação e essa sigla aqui, PWM, significa Pulse, de pulso, né? With Modulation, que é modulação por largura de pulso. Ou seja, é um método de modular um determinado sinal pela largura de pulsos desse sinal. E quais são as vantagens? Qual é o interesse de eu ter isso aqui em um determinado circuito? Bom, são inúmeras. Basicamente é o seguinte: se eu tenho um sinal do tipo de pulsos assim, eu posso modular esse sinal, ou seja, alterar a característica básica dele, no caso do PWM, alterando esta largura aqui. É a largura do pulso. O que é a largura do pulso? É o tempo em que o pulso fica nessa posição máxima aqui. Vamos supor que aqui fosse uma tensão de 10 volts e aqui 0 volts aqui embaixo. Então ele permanece em 10 volts, ou seja, na tensão máxima, por um determinado tempo, e ele permanece nessa tensão de 0 volts aqui por um outro determinado tempo. Nós consideramos um sinal que tenha o mesmo valor, o mesmo tempo alto, no nível alto, e o mesmo tempo aqui no nível baixo, um determinado parâmetro que se chama Duty Cycle ou Duty Cycle, de 50%. Por que 50%? Porque ele está metade do tempo no valor máximo e metade do tempo no valor mínimo. Nós podemos também considerar que esse valor máximo seria o valor no período que ele fica ligado, e o valor mínimo o valor desligado, já que ele joga 10 volts ali em cima no máximo e 0 volts no mínimo. Então ele fica ligado 50% do tempo e desligado outros 50% do tempo. Se eu aumentar o tempo em que ele fica ligado, ou seja, fazer aqui mais longo e aqui menos longo, assim, eu vou ter um tempo maior aqui do que aqui. Então eu posso ter, por exemplo, um Duty Cycle maior, de 70%, por exemplo, 80%. Um fator de Duty Cycle 100% é que ele fica o tempo todo ligado, o tempo todo com o sinal máximo, e 0% o tempo todo no mínimo, né? Não tem uma aplicação prática para isso. Mas os fatores Duty Cycle intermediários são interessantes porque vão gerar sinais um determinado tempo ligado e outro determinado tempo desligado. E qual é a principal aplicação disso? Basicamente, o controle de potência de alguns equipamentos, especialmente controles de potência de motores DC e controle de potência de iluminação a LED, por exemplo. Algumas das aplicações, sendo que tem dezenas de outras também muito conhecidas. Eu posso até citar algumas, por exemplo, o controle dos osciladores de fontes chaveadas, normalmente utilizam controle por um sinal PWM, e também o controle de luminosidade de telas de PC, de notebook, de tablet, aquela luminosidade que você vê graduando ali, geralmente é um sinal PWM que faz o ajuste. Bom, e vamos ver como é que ele faz isso. Bom, pessoal, por que eu tenho que controlar a potência utilizando sinais PWM com pulsos assim? Por que eu não controlo direto com um potenciômetro, né? Eu posso pegar muito bem aqui uma fonte, né? Uma bateria, ligar aqui um potenciômetro, ok? E ligar aqui na outra ponta do potenciômetro o motor. Eu vou variar aqui essa resistência e o que vai acontecer é que o motor vai variar a velocidade também conforme a resistência. O grande problema desse tipo de controle, e quem bota aqui o motor também poderia colocar aqui um LED. Colocar um LED aqui, mesma coisa. Só que o LED vai ter um problema maior ainda, né?
vou comentar depois. Mas na prática, o que acontece? Qualquer controle por meio de processos lineares resistivos implicam em altas dissipações e perda por calor, porque toda a energia que vai deixar de circular nesse sentido aqui vai ser perdido aqui num elemento resistivo sob forma de calor. Isso significa desperdício de energia. Eu estou controlando sim a potência que vai ao meu dispositivo final, mas ao mesmo tempo a potência que não vai está sendo dissipada no meu elemento resistivo que faz o controle, seja ele um reostato, seja ele um potenciômetro, seja ele um circuito transistorizado linear, de controle linear, onde eu vou perder parte da energia dissipada por calor. E o PWM, isso não acontece. Por quê? O PWM ele faz um sinal que ele fica ligado e desligado, ele liga e desliga o sinal por períodos distintos. Portanto, o que ele passa efetivamente para o dispositivo é um valor médio. Então vamos supor, aquele exemplo que eu dei, que aqui tinha 10 volts e aqui tinha 0 volts, se eu tiver um duty cycle de 50%, eu vou ter, indo para o meu dispositivo, uma média de 5 volts. Isso é uma média da tensão. Mas na prática, o que vai acontecer é que ele vai ficar uma parte do tempo recebendo energia e uma parte do tempo não recebendo essa energia. E isso, com uma frequência relativamente alta desse sinal, depois eu vou até comentar sobre isso, faz com que, de uma forma muito suave, você não perceba, mas ele esteja trabalhando com potências finais menores, reguladas por esse sinal. Ok? Com relação à frequência, que também é importante, é que esse sinal de pulsos, ele precisa ter uma frequência que você não perceba a variação. No caso de um LED, se eu quero controlar a luminosidade de um LED, se eu colocar um elemento resistivo, o que vai acontecer? O LED, primeiro que ele não vai funcionar com uma corrente muito baixa. Ele precisa de uma corrente mínima para poder acender. Então, já começa que ele não vai ser linear. A partir de um certo ponto ele não acende nada, de repente ele acende. E dali ele vai variar muito pouquinho aqui com a variação resistiva. Já no PWM, ele vai receber sempre uma tensão média que ele fique ligado. Porém, ele vai ligar e desligar, apagar e acender com uma frequência tão alta que você não percebe. E conforme esse tempo do duty cycle, ele vai aparentar estar graduando, dimerizando, graduando uma luminosidade maior ou menor e variando essa potência final. Você vai fazer com que o LED fique com menor intensidade luminosa ou com a maior intensidade ou a intensidade máxima, seja o que for, graduando de uma forma bastante linear, utilizando o circuito de controle de potência via PWM. Ok? Com relação à frequência, se você usar uma frequência muito baixa, você vai ver o LED piscar, Ele vai ficar, se eu usar aqui uma frequência, por exemplo, de 1 Hz, ele vai ficar aceso 1 segundo e vai ficar apagado outro segundo. Vai ficar aceso, apagado, aceso, apagado. Então eu não posso usar uma frequência muito baixa, eu tenho que usar uma frequência que ele acenda e apague tão rápido que você não perceba. Só que no total você vê a luminosidade ficar mais branda, mais fraquinha ou mais intensa, dependendo desse ajuste. Do ponto de vista do nosso cérebro, a gente consegue perceber esse efeito de piscar, que se chama flickering, abaixo de 18 Hz. Tá? Abaixo de 18 Hz a gente já percebe facilmente que está piscando, o LED está piscando. Ok? Então a gente precisa usar uma frequência maior que essa. Geralmente o PWM para luminosidade usa 100 Hz, 200 Hz, algo assim. Com essa frequência, para o sinal, você não consegue ver ele apagar e acender, ele é muito rápido. Mas você percebe sim a diferença na intensidade, já que o LED também tem uma resposta em frequência alta. Se fosse uma lâmpada incandescente, você nem perceberia, porque ela demora a esfriar, portanto o filamento dela fica ainda incandescente, você não percebe que ele vai apagar. Então ele é tão rápido ali que você não percebe esse dimmer funcionar bem com uma frequência muito alta numa lâmpada incandescente. Aí o processo já é um pouco diferente. Ok, pessoal? Outras aplicações bastante frequentes no uso de PWM são controle, por exemplo, de amplificadores de áudio classe D. Eles utilizam o chaveamento normalmente de MOSFETs, que tem o seu controle através de sinal PWM, ligando e desligando ele
E com isso, a eficiência desse tipo de amplificador é acima de 90%, 95%, às vezes até mais, contra 60%, 50%, 70%, dependendo do tipo, um classe AB, você vai ter uma performance, um rendimento muito menor, né? Existe uma perda de potência muito maior nesses outros sistemas. O classe D é muito mais eficiente, embora saibamos que o classe D também tem os seus problemas, né? Ele funciona bem em termos de rendimento, mas ele não tem uma fidelidade tão boa quanto um classe AB. Muito bem. Outras aplicações seriam na transmissão de dados. Você consegue transmitir dados variando, codificando a tua transmissão conforme a largura dos pulsos, a variação aqui. Então, dependendo dessa largura, você pode codificar e mandar mensagens aqui. Os controles remotos que você usa hoje na TV, que você pressiona lá e o LED infravermelho joga um sinal, ele joga um trem de pulsos codificado em PWM. Do outro lado, vai ter um decodificador que vai entender aquela largura de pulsos como determinado comando que você deu no canal. Ok? Então essa é mais uma aplicação, entre outras, não daria para lembrar de todas aqui, mas são inúmeras as possibilidades de usar esse tipo de modulação. Existem outros tipos de modulação muito famosos também, mas o PWM com certeza é se não provavelmente o mais famoso das modulações que trabalham com pulsos. Ok? Então vamos mostrar aqui na prática. Eu vou pegar um circuito aqui que eu tinha já feito para controle de velocidade de motor e vamos ver novamente esse motor sendo trabalhado aqui na sua velocidade utilizando um circuito PWM. Como gerar um sinal PWM? O mais comum, que eu já até comentei antes, é usar um oscilador. Pode usar, por exemplo, um timer 555 com um determinado circuito que você consegue controlar a largura desses pulsos. Então você consegue modular larguras de pulsos diferentes num oscilador usando um simples circuito 555. Eu vou botar um diagrama aqui na tela para vocês, caso queiram montar montem e testem, e você pode utilizar ele para, por exemplo, controlar a luminosidade de LEDs ou para controlar a velocidade de um motor, sendo que velocidade de motor precisa ter obviamente um driver depois do oscilador com MOSFET para poder suportar a corrente, né, a potência drenada pelo motor, já que a saída do oscilador puro não tem capacidade suficiente para regular a velocidade, ok? Em função do tipo do motor, é claro. Então vamos lá, vamos mostrar aqui no osciloscópio o sinal PWM variando a velocidade de um pequeno motor DC. Bom pessoal, aqui eu tenho esse circuito aqui que é baseado num 555 gerando um sinal PWM. Eu vou ver o sinal PWM aqui na tela, eu já estou vendo ele aqui, só que eu estou com um Duty Cycle aqui de 2%, ele indica aqui, faz a medida de Duty Cycle. Com isso, esse meu pequeno motor DC está vibrando um pouquinho aqui, mas ele está parado, né? Porque está com um Duty Cycle muito baixo. Eu vou aumentar através desse potenciômetro o Duty Cycle, a gente vai ver o Duty Cycle aqui variar, e a velocidade dele aqui aumentar proporcional ao pulso do PWM. Só lembrando, pessoal, que vocês podem montar as placas desse controlador aqui de motor com circuito PWM utilizando os serviços da PCBWay. Eu já falei da PCBWay aqui antes. Eles têm preços excelentes e fazem placas de acabamento profissional com várias camadas e com tamanhos diversos. Então, aquela placa lá, por exemplo, é uma placa 5x5. Então a gente escolhe aqui 50 mm por 50 mm, é bem simples, entra no PCBWay.com, coloca aqui o tamanho da placa, o número de camadas. Eu vou querer uma camada só, não precisa fazer duas para aquela, mas você poderia fazer com duas camadas, espessura 1.6 que é padrão, e eu peço aqui o número de PCBs, eu vou pedir 10 PCBs, que eu posso fazer uma quantidade até 10, por um preço muito baixo, que é $5. Ele vai colocar aqui o valor, quantidade 10, $5. Eu vou escolher aqui um frete mais em conta, que é o e-packet, vai custar $9, portanto em $14 eu recebo 10 placas de alta qualidade. Posso mudar aqui também a cor da máscara de solda, eu vou querer que seja preta, a máscara de solda, com o silkscreen branco, ok? Uma vez fechando isso aqui, os outros dados não precisa, pede para calcular aqui embaixo
ele já calcula lá os 5 dólares e 9 dólares de frete. Adiciona no carrinho, ele pede para botar os dados, obviamente, né? E depois você joga os arquivos Gerber referentes ao desenho do layout da placa. Entrega é bem rápida, a qualidade é excelente. PCBWay, você pode fazer qualquer projeto, qualquer protótipo com eles, que vale a pena, como eu já mostrei aqui em outro vídeo. Uma oportunidade é fazer nesse projeto aqui do controlador de velocidade de motor com PWM, que tem um vídeo no canal até com sugestão de layout também, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link também da PCBWay logo aqui embaixo. Ok? Então vou começar a aumentar aqui gradativamente. Eu já vejo que ele já começa a rodar aqui. E eu estou com 6% de Duty Cycle aqui indicado. Tá? Eu vou aumentar mais. A gente vai ver essa largura aqui aumentando. É um pouco de ruído aqui por causa do próprio motor. Mas ele já aumentou. Vou aumentar mais. 10% Duty Cycle. 16% de Duty Cycle. Saiu a fitinha que eu botei, mas continua aumentando. Vamos lá. 25% Duty Cycle. 33% Duty Cycle. Se eu não me engano, esse meu controlador aqui vai até 50%. Você pode ajustar também os limites. Vou botar no máximo aqui. 49,86. 53%. 54%. Consegui 54% de Duty Cycle. Repara que aumentou aqui essa largura. Essa largura é o pulso maior. E embaixo, embora com ruído aqui, é o sinal desligado. Ok? E em cima é o sinal ligado. Eu vou diminuir. E a gente vai ver a velocidade aqui cair do motor. E é bem suave. 36% da cycle. Repara que ele está diminuindo aqui. Vamos esperar ele calcular. (16% de Duty Cycle). Aí fica bem estreitinho aqui, muito mais tempo de ligado do que ligado. Até que eu chego ao mínimo aqui que eu consigo marcar, que é 2% da Duty Cycle aqui nesse circuito. Ok? Vou deixar de ligar a carga aqui para a gente ver se consegue ver melhor esse sinal aqui. Então, olha, eu vou variar ele aqui, ó. Varia aqui até o máximo, que é 50 e poucos por cento. Então tá aqui a parte ligada, a parte desligada. E diminuo, sempre graduando aqui no potenciômetro. Mesma coisa eu posso fazer alimentando um LED, claro que tomando as devidas proporções aqui com relação à tensão que você está utilizando e a corrente disponível. Nesse circuito aqui, que tem até um vídeo falando sobre ele, controle de motores com PWM, ele tem uma saída com MOSFET aqui, então ele aguenta usar motores aqui até de corrente mais elevada. Tá? Aí vai depender da aplicação. Mas a base que eu queria mostrar aqui, basicamente, é o oscilador. Né? Como funciona e como eu consigo graduar essa largura de pulso usando aqui o potenciômetro e variando no circuito. E a gente utilizando para controlar a velocidade de uma forma linear, sem perda de potência. Okay? Porque no momento que eu estou deixando de entregar a potência, eu não estou gastando essa potência, eu estou levando ela para zero. Eu só estou chaveando aqui a energia de modo que ela ligue e desligue numa frequência determinada pelo oscilador do PWM por um tempo que é designado pela largura de pulso ou pelo Duty Cycle. Bom, pessoal, para quem tiver interesse em calcular o Duty Cycle de um sinal, uma fórmula extremamente simples, né? O Duty Cycle DC vai ser igual à largura do pulso, PW, né? Seria Pulse Width, que é a largura do pulso, dividido pelo período da onda. Período. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa forma de onda aqui, o período de uma onda, ele vai da onde ela inicia efetivamente, vamos que ela iniciasse aqui, até o reinício dela. Então ela vai começar aqui, ela vai fazer o ciclo completo, chegar do lado de cá, que ela reinicia, né? Então é daqui até aqui.
Vamos que daqui até aqui fossem 10 segundos, ok? E a largura do pulso é esse tempo que ele fica aqui. Vamos que fossem 5 segundos. Então, se eu quero calcular o Dutch Cycle vai ser os 5 segundos dividido pelos 10 segundos, que vai dar 0,5, que é igual a 50% de Dutch Cycle, ok? Então, o Dutch Cycle ele vai dar um valor que vai de 0 a 1, sendo que 0 é 0% e 1 é 100%. Qualquer número, se der 0,7 aqui vai ser 70%, se der 0,2 vai ser 20% de Dutch Cycle, ok? Então, o cálculo é bem simples, é saber o período dessa forma de onda que você está fazendo aqui, que é nada mais do que uma onda pulsada, esse período total, do início até o reinício dela, é o ciclo, né, completo de uma onda, e o tempo, né, o período também, mas é o tempo apenas do momento que ela fica ligada, okay? Ou seja, esse período aqui de cima. Calculando esse contra esse total, você acha o Dutch Cycle. Ok, pessoal? Bom, basicamente isso que eu queria mostrar sobre PWM, como calcular o Dutch Cycle, principais aplicações, circuito oscilador PWM, basta ver o diagrama que eu coloquei aí, e o sinal, como é que ele controla velocidade, qual é a vantagem de a gente utilizar o PWM para controle de potência de uma forma geral. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal, que é bastante importante. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.